Shalom, meus irmãos, shalom. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui para o canal Israelita Nazareno e hoje nós vamos falar sobre as falsas sinagogas e a distorção das escrituras. Um alerta bíblico. Meus irmãos, nos últimos meses eu tenho desenvolvido aqui um trabalho de apologética, defesa da fé apostólica. Por que defesa da fé apostólica? Porque o que nós defendemos aqui, nós tiramos das Sagradas Escrituras, tanto do Tanar, Antigo Testamento, como da Berit Hadashah, o Novo Testamento. Para quê? Para que nós embasamos a nossa teologia e a nossa visão dentro do que as Escrituras nos mostram, tá bom? Existem pessoas aí que estão usando somente livros extra-bíblicos para trazer informação para vocês. E tem gente que gosta, porque é coisa nova. Porque isso daqui é um novo, eu nunca tinha aprendido isso. Esses dias eu vi um irmão que assistiu um vídeo aí de uma sinagoga. Ele falou tão bem para mim do vídeo e tal, que eu visitei algumas sinagogas online para visitar, para me conhecer, né, a visão. Aí eu cheguei lá, comecei a olhar o vídeo de um, o vídeo de outro, vi vários, alguns aí, tá? E o que me chamou a atenção é que eu comecei a ler os comentários das pessoas nos vídeos. E as pessoas falavam, puxa, o cristianismo nunca me ensinou isso. Olha só, os pastores nunca me ensinaram isso. Olha só quanta coisa nova eu estou aprendendo agora. Só que essas coisas novas, irmão, se chocam forte contra as escrituras. É algo novo, você nunca ouviu na igreja evangélica, porque o teu pastor, por mais que ele não tenha uma visão original das escrituras, né? Ele ainda usa as escrituras para te ensinar, tá bom? E é lógico que você não vai aprender o que você está aprendendo na sinagoga com uma igreja evangélica. Aí a pessoa falou, nossa, isso é novo, eu não sabia disso. Olha só, a igreja cristã nunca me ensinou isso. Aí eu fui ver, irmão, o vídeo, né, dando análise. O cara trouxe um estudo totalmente cabalístico dentro de uma filosofia, né, cabalística, dentro de uma mentalidade cabalística, assim, melhor dizendo. Ele estruturou um estudo só dentro da cabala e trouxe. Aí a pessoa falou, nossa, a igreja nunca me ensinou. É claro que a igreja nunca vai te ensinar isso. A igreja não vai trazer para você ensinos fundamentados na Kabbalah, meu irmão. Ou na Kabbalah, conforme vocês quiserem falar. Eles vão fazer de tudo para usar o que eles têm na mão, que é a Bíblia. Aí você está esperando que o teu pastor sobe no púlpito e vai te ensinar o mistério de Adam Kadmon. Nossa, que coisa linda, que coisa nova. Olha só, a igreja nunca me ensinou e nunca vai te ensinar. Porque as igrejas, por mais que elas se distanciam em vários pontos das escrituras, elas romperam com uma visão ligada do judaísmo do primeiro século, tá? Aquele judaísmo do primeiro século. Por mais que ela rompeu-se com o judaísmo do primeiro século, ela ainda usa a Bíblia para te ensinar. Ao contrário do que as sinagogas aqui, essas... eu não vou falar muito, porque o povo tá tão bravo comigo aí. Mas tá bom, vamos ter paciência. Vamos pro estudo aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Para vocês entenderem melhor aqui o meu raciocínio. Eu montei aqui um estudo para vocês. Tem outro estudo que eu vou falar sobre o Eu Sou, né? Esse estudo vai ser forte, vai ser o vídeo depois desse, tá? Não sei se eu ainda solto ele à tarde ou amanhã, que eu ainda não gravei, tá? Mas eu vou falar aquela palavra de Yeshua, né? Se não credes que eu sou, morrerei no vosso pecado. Eita, esse vídeo vai ser forte, hein? Mas vamos para esse estudo de agora, irmão. Vamos focar nesse daqui, né? As falsas sinagogas e a distorção das escrituras, um alerta bíblico. Irmão, o meu livro tá do lado aí. Por favor, quem puder adquirir meu livro, entra aí. Tem vários vídeos meus que já tem um link dele aqui embaixo. Compre para você entender como que eu explico dentro do livro as múltiplas emanações do Eterno, desde o Tanar até na Berit Hadashah, irmão. É um livro que vai te ajudar muito. E você, cristão, pastor, seja lá evangélico, seja lá o que for, católico, testemunho de Jeová, adventista, não tem problema. Compre para você entender como que o judaísmo antigo via Yeshua, via o Eterno,
né? Quando eu falo judaísmo antigo, eu falo no caso dos apóstolos, né? Porque segundo Daniel Boiari, um judeu ortodoxo, o judaísmo antigo ele é ensinado de 500 antes de Yeshua até os 70 depois de Yeshua, a destruição do templo. E o que vem após a destruição do templo, aí, que daí tem o Talmud, tem várias obras criadas, é o judaísmo rabínico, né? Um judaísmo contra Yeshua, um judaísmo, irmão, é terrível, tá? Um judaísmo terrível. Então você compre o meu livro, que eu vou te explicar ali como que os judeus, com base na teologia do judaísmo antigo, entendem o eterno e suas múltiplas emanações, tá bom? Então, vamos aqui para o estudo de hoje. Vamos lá, ó. Deixa eu erguer aqui, irmãos. Aqui. Ó, nos últimos tempos, temos visto o surgimento de falsos grupos que se autodenominam judeus messiânicos, mas que na verdade rejeitam a divindade de Yeshua e a autoridade apostólica, distorcendo tanto o Taná quanto a Berit Hadashah, o Novo Testamento. Esse estudo é um alerta sobre os falsos mestres à luz das Escrituras, conectando os ensinos apostólicos, né, os ensinos do apóstolo Paulo, perdão, e dos profetas que apontam para o Messias. Então vamos, irmão, o que está acontecendo no Brasil aqui é que os ex-pastores, tá, os ex-cristãos, porque a maioria desse povo está na sinagoga, que criaram sinagoga judaica, estão falando hebraico, com kippah na cabeça, estão deixando a barba crescer, estão lá tudo bonitinho, são tudo ex-evangélico, tá bom? Presta atenção nisso, você que está assim, são tudo ex-cristãos, que agora estão achando que são judeus, e estão achando que estão ensinando techuvá, restauração, que estão fazendo uma bagunça e lutando contra os apóstolos, tá? Estão distorcendo as escrituras, eles é que estão prestando um desserviço para o reino, porque eles estão tirando a Bíblia da mão do povo e colocando a filosofia pagã deles também, paganismo judaico, tá bom? Babilonismo, né? O judeu messiânico, o Daniel Serber, né, que ele é um judeu convertido, ele era membro, né, do grupo de Rabá de Lubavitch, que é um grupo do Rabá que é um grupo ortodoxo do judaísmo. Ele fala que o cristianismo realmente está preso em Roma e o judaísmo preso na Babilônia. Porque desde quando eles saíram da Babilônia, eles criaram também um circuito fechado e eles estão babilonizados. Então, o que acontece? Aqui a mensagem minha é contra os judeus presos à Babilônia, tá bom? Já que os cristianismos estão presos em Roma, vocês estão presos na Babilônia. Então, ou seja, esse judaísmo messiânico do Brasil, ele fez uma emigração. Ele saiu do cristianismo romano, que como eles chamam, né? E foi para o judaísmo babilônico. Saíram de uma cultura pagã para ir para outra. A verdade é essa, tá? Pode gostar ou não. Isso daí, palavras do judeu messiânico que trabalha como missionário lá em Israel, em Jerusalém, tá? Daniel Serber, Ferber ou Serber. Eu esqueci o sobrenome dele, se é Ferber ou Serber. É por aí, irmão. Eu sei que ele chama... Daniel não. Benjamim, perdão. O judeu messiânico Benjamim. Vamos lá. A autoridade apostólica e a base das escrituras. Como eu disse acima, estão lutando contra a Berit Hadashah. Estão tirando a Bíblia da mão do povo, esses judeus, esses cristãos, né, babilônicos, porque saíram do cristianismo romano, mas estão indo para a Babilônia, tá? Então, eles só emigraram de um paganismo para o outro. E esse judaísmo pagão deles, para mim, porque não é o judaísmo apostólico, eles estão tirando o Novo Testamento da mão do povo, com um monte de acusação caluniosa. Que o Novo Testamento foi inventado por Roma, que Yeshua não nasceu de uma virgem, que Yeshua não foi gerado do Espírito Santo, que Yeshua não é Deus, não é divino, que Paulo e os apóstolos, eles não escreveram o que escreveram, se escreveram foram contra a Torá, mas eles acreditam que não foi escrito isso, foi Roma que adulterou todos os textos bíblicos. Então é assim, irmão, é uma baixaria
sem limites. Só porque as escrituras, ó, neles, de frente com eles. E aqui nós vamos usar escrituras, tá, irmão? É para nocautear os babilônicos. Vamos lá. O Tanar é a base da Berit Hadashah. Todas as profecias messiânicas presentes no Tanar encontra-se seu cumprimento em Yeshua. No entanto, os falsos judeus messiânicos, influenciado pelo judaísmo rabínico pós-templo, é o que eu digo isso, quem fala isso é Daniel Boiari, que é um judeu ortodoxo. Ô irmão, você está trazendo calúnia. Não, eu estou usando fontes dadas por um judeu ortodoxo, especialista em teologia do segundo templo, tá? Diferente do judaísmo antigo, o período do segundo templo, né, que data ali mais ou menos o ano 500 até o ano 70, que nutria a esperança de um Messias divino, conforme Daniel 7, do 13 ao 14, onde o Filho do Homem recebe um reino eterno, é servido com a mesma palavra aramaica, que é equivalente ao grego latreia, adoração. Esses grupos modernos tentam minar a fé em Yeshua como o próprio Adonai encarnado. Daniel Boiari e Alan Segal, renomados estudiosos judeus, afirmam que havia no judaísmo antigo a expectativa de um Messias divino. Isso conecta diretamente com o que Paulo ensinava, reafirmando que Yeshua é a concretização das profecias feitas a Israel. Agora, deixa eu dizer alguma coisa. Tanto Daniel Segal como Daniel Boiari, eles não creem em Yeshua, tá? Eles são judeus. Daniel Boiari é um erudito judeu messiânico, estudioso, tá? Muito respeitado dentro do meio ortodoxo. Só que como ele é um especialista em teologia do judaísmo antigo, né, que terminou essa teologia ali no ano 70, e após isso vem o judaísmo rabínico, que nega Yeshua, nega até os Salmos, até Isaías 53 é proibido estudar com esse judaísmo aí. Quem fala isso é um próprio rabino, tá? Que agora converteu a Yeshua HaMashiach, depois ele é um rabino americano, tá? Que ele não lia Isaías 53, não ensinava, e quando falava ele dizia que era Israel, que o servo sofredor ali não poderia ser Yeshua. Era proibido ele indagar os rabinos dele. A pressão vinha da família, vinha da esposa, vinha de todos. Não questione os nossos sábios. Se eles falaram que ali em Salmo 53, Isaías 53, o servo sofredor é Israel, você não tem que questionar. O judaísmo rabínico, né, irmão? Tentando tampar o sol com a peneira. Mas esse rabino, Levi, ele acabou convertendo depois de uma EQM, tá? Ele teve uma experiência pós-morte, e quando ele retornou dessa experiência pós-morte, ele abraçou a fé no Mashiach, abandonou o rabinato. Hoje ele é um missionário, né, que prega lá nos Estados Unidos o evangelho para judeus. Então, a teologia do segundo tempo, como nós vimos aí, feita por esses estudiosos, renomados estudiosos judeus, Alan Segal também, que é historiador também, ele tem um livro que chama Two Power in Heaven, Os Dois Poderes no Céu. Ele fala sobre essa expectativa, né, de uma dupla autoridade, que alguns achavam, de dois poderes no céu. Que lógico que não é dois poderes no céu, tá bom, irmão? Mas é a forma como o Eterno, ele trabalha nas suas emanações, que na realidade o trono do Eterno, a autoridade do Eterno é uma, não tem dois Deus no céu, como dizem os testemunhas de Jeová, né, que tem o Pai e tem o Filho, que é um Deus com D minúsculo, mas é Deus, tá? Mas é Deus. Eles ainda, para mim, é melhor do que os TJ disfarçados de judeus, né? Porque para esse Jesus nem Deus é, nem com D minúsculo, nem com D minúsculo. Mas então os irmãos vão ver. Essa autoridade que se levanta hoje contra o Novo Testamento é porque desconhece a teologia do segundo templo, irmão. Aí se com esse ataque a Paulo, a Berit Hadashah, tudo para desinformar os cristãos e trazer engano para o povo, tá? Vamos adiantar o estudo aqui, senão fica muito comprido. Então vamos para o ponto 2 aqui, o ataque à autoridade apostólica, um padrão antigo. Essa rejeição da autoridade dos apóstolos não é novidade. Já no primeiro século, Paulo enfrentou severas perseguições dos falsos mestres que distorciam o evangelho, questionavam sua missão. Então vamos examinar aqui casos específicos mencionados na Berit Hadashah, né, de Paulo. Né? Paulo enfrentou um grupo terrível, né?
Paulo teve muita oposição para fazer a obra. E ele deu nomes, né? Esse dia um irmão falou para mim, seu irmão, dá nome aqui aos carros. Eu não vou fazer isso porque hoje é problemático se eu dar o nome dos hereges aqui. Aí eles vão me levar na justiça e vão me indagar, porque eles vão se sentir ofendidos, tal. E eu vou respeitar isso, né? Até porque o meu objetivo não é denigrir a imagem de ninguém. O meu objetivo aqui é defender as escrituras contra aqueles que a atacam, as desmerecem, a diminuem, tá? Então, não vejam isso como um ataque pessoal. Porque eu acredito, irmão, que tem pessoas ruins, péssimas, de mau caráter, que não valem nada com uma teologia boa. Mas tem pessoas com uma teologia horrível, herética, pagã, né? Teologia horrível. E são pessoas boas, são pessoas, irmão, que vale a pena você ser amigo delas. Mas a teologia dela é horrível, sim. A teologia dela é ruim, é pagã e herética, mas ela como pessoa não tem melhor. Então o meu ataque aqui é contra ideias e teologias, não são ataques pessoais, até porque eu não conheço ninguém desse grupo pessoalmente. Tá bom? Então o meu ataque aqui jamais é contra a pessoa, o pai de família, contra um esposo, contra um cidadão. Não, tá, irmão? Eu aqui atacarei a teologia. É no campo das ideias, não é nada pessoal. Então, por favor, irmão, parem de vir pessoalmente me atacar aqui. Tem gente que vem com ataques pessoais, tem comentários aqui que são tão pesados que eu tenho que excluir o comentário, irmão. Porque a pessoa não tem limites para ofender, tá? Para falar palavras que você vê que ele não consegue atacar a minha ideia, aquilo que eu exponho. Ele ataca a minha pessoa. Irmão, eu não estou atacando a tua pessoa, só a tua teologia, tá bom? Então, use a cabeça. Aqui é teológico, é apologética, é no campo das ideias, tá bom? Mas vamos lá, mas Paulo deu nome aos burros, aos carros, aos boi, seja lá como é o adágio aí. Vamos lá, ó. Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1, 19 ao 20, né? Primeiro capítulo. Desviaram-se da fé, blasfemaram, sendo entregue a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Acho que eu pulei um pouco aqui. Não, tá certo. Agora tem outro grupo aqui, ó. Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2, do 17 a 18, também Paulo fala deles. Afirmavam falsamente que a ressurreição já havia ocorrido, desviando a fé de muitos. Então aqui os dois de cima aqui, ó, eles blasfemaram, né, da fé, eles se desviaram e ainda ficaram causando tumulto, né? E Paulo então deu uma palavra, falou assim, que sejam eles entregues, né, para Satanás aí, para eles parar com isso. Esses outros aqui agora, esses dois aqui, Himeneu e Fileto, afirmavam que a ressurreição já tinha acontecido, né, irmão? Então imagina só, naquela época o povo aguardando a ressurreição já aconteceu. Então uma heresia das bravas, né, que Paulo depois teve que escrever a carta e explicar que a ressurreição é no dia da vinda do Mashiach, tá bom? Alexandre o Latoeiro, deixa eu baixar aqui, ó. 2 Timóteo 4, do 14 ao 15, resistiu fortemente à pregação de Paulo, causando-lhes muitos males. Irmão, tem gente que além de resistir a Shaul, né, a Paulo, foi de frente com ele, causando males pessoais para ele, tá? Falsos irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 4, infiltraram-se para espionar a liberdade dos crentes e impor um legalismo contrário ao evangelho. Aqui, irmão, não é alguém que ia lá ensinar Torá para gentil, não, tá bom? Paulo jamais lecionou contra a Torá, contra a lei, mas tinha gente que ia lá e falava, não, agora você aceitou Jesus? Não, mas você também tem que virar judeu, faz uma conversão ao judaísmo, né? E segue todas as leis de Moisés, e faz tudo, tem que circuncidar, tem que fazer... Irmão, como se o sangue de Yeshua, a circuncisão pela fé no Mashiach, não fosse suficiente para fazer com que os gentios se tornassem parte de Israel, no sentido espiritual, irmão, né? Unido ao povo, aproximado às promessas, sendo filhos de Abraão, tanto quanto um descendente carnal, pela fé, tá bom? Pela fé em Yeshua. Mas tinha alguém que ia lá e colocava na cabeça deles que eles tinham que fazer conversão ao judaísmo de maneira formal, para fazer parte da aliança. E Paulo bateu em cima, irmão. Paulo não deixou barato isso, não. Elimas, o mágico, também tentou afastar o procônsul da fé, né, opondo-se diretamente ao ensino de Paulo.
Esses exemplos mostram que desde o início a tentativa de desacreditar os apóstolos, distorcer o evangelho, já estavam em curso. Hoje esses falsos judeus messiânicos seguem o mesmo padrão, negam a autoridade das escrituras, rebaixam Yeshua ao status de um ser criado e não ao eterno, contrariando João, contrariando Colossenses e contrariando Hebreus 1:8. Ou seja, existem textos que mostram que Yeshua é Deus, que pode ser adorado. Se pode ser adorado é porque ele é o próprio eterno, ele é Deus, tá bom? Numa emanação, né, diferente, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são emanações iguais, mas todas provêm do mesmo ser, da mesma pessoa que é o eterno, tá bom? Então, para os irmãos verem, não muda nada. Se lá atrás eles lutavam contra os apóstolos, vão continuar. Tá bom? Vão continuar, irmão. E é isso que o judaísmo brasileiro está fazendo aqui, essa falsa techuvá. Eles colocam na cabeça das pessoas que Yeshua não é Deus, que não nasceu de uma virgem, que o Novo Testamento é romano, que tem enxerto, que você não pode acreditar no Novo Testamento. Irmão, é um monte de acusação. Mas por que que eles fazem isso? Porque, irmão, se eles não fazerem você desacreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que eles vão mudar a tua mente? Eles só vão conseguir te destruir quando eles distorcerem a palavra. É o que Satanás faz desde o jardim do Éden. Foi isso que ele fez com Eva. Quando Eva falou assim, nós não podemos comer, senão nem morremos. Não, que isso? Deus não é isso. Você entendeu mal o que o Eterno falou. Vocês só vão ser como ele. Com certeza não morrerão, tá? Foi o que o diabo fez na tentação no deserto com Yeshua. Ele vinha, citava um texto bíblico para Yeshua e Yeshua rebatia com outro texto bíblico, porque Yeshua conhecia a verdadeira exegese dos textos, tá? E o que eles fazem hoje, aqui no Brasil? Eles distorcem porque eles não têm a mesma pegada que Jesus, eles desconhecem o Tanar. Quando vem as informações novas, eles sucumbem. Vamos entrar nesse ponto que vocês vão entender melhor, ó. O perigo de desconhecer o Tanar, o Antigo Testamento, que é o alicerce da nossa fé. Esses falsos mestres aproveitam da falta do conhecimento do Tanar por parte dos cristãos, sem entender que o Tanar é a base da Berit Hadashah. Muitos acabam caindo nas armadilhas dessas falsas sinagogas, sendo convencidas de que Yeshua não é Deus e que a mensagem apostólica foi corrompida, adulterada, mexida por Roma. É o que eles mais fazem, tá? Porque se eles não fizerem isso, irmão, eles não sustentam a mentira dele. Os enganos deles não prevalecem, irmão. Porque quando você pega os falsos ensinamentos deles e você dá a escritura, você coloca textos bíblicos, a única coisa que eles podem fazer, eles não podem negar o que está escrito na Bíblia. Eles só podem fazer o que eles mais fazem, irmão, na maior cara de pau. Isso daí não tinha nos manuscritos mais antigos, aí foi um enxerto. Ai, quem falou isso foi não sei o fulano de tal. Irmão, eu já fiz estudos, já busquei bases escriturísticas, documentais, que prova a adulteração do Novo Testamento. Não existe. Isso é calúnia, falácia. Isso é desculpa esfarrapada de quem é enganador, de quem é mentiroso, de quem tem o espírito do engano na vida. São pessoas perdidas, são pessoas decepcionadas com o meio cristão, são pessoas que não são salvas de verdade, são líderes de cegos, né? E que são cegos também. É um cego guiando o outro, irmão. Eles não conseguem mais ler as escrituras e ver inspiração nelas. Eles só vê legalismo por algumas partes, um autoritarismo da Igreja Católica sobre a Bíblia que mudou, que adulterou para defender. Irmão, é tanta besteira que eu não sei como é que ainda tem gente que na sua simplicidade, ignorância, ou para não falar burrice em algum aspecto, conseguem cair numas falácias dessa. Meu Deus. Mas vamos lá. Ó. Paulo já havia alertado sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 2. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque alguém que se vem vos pregar outro Yeshua que nós não temos pregado, ou se recebeis o outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o suportais. Então presta atenção. Paulo ele já
dizia, desde o tempo dele, irmão, ele já alertava, né? Que vai ter gente que vai vir, vai pregar um Yeshua que ele não pregou, vai ensinar várias coisas que eles não ensinaram. O que é isso? Tem um espírito que vai agir, mas não é o espírito do eterno, né? Tanto que Paulo fala, ninguém que recebe o espírito de Cristo vai rebaixar Yeshua, ou vai dizer que ele é anátema, né? Mas quem recebe o Espírito Santo mesmo na sua vida, ele confessa que Yeshua é Deus, é Adonai, é o próprio Eterno. Isso palavras de Paulo, tá? Então, eu não concordo com isso. Irmão, você vai deixar de escutar Paulo para escutar esses ex-cristãos decepcionados com a vida. Esses ex-cristãos que estão lá enganando a sua congregação. E você, irmão, com a Bíblia na mão, caindo nessas armadilhas, irmão, acorda, meu filho, acorda pra vida, rapaz, acorda, minha irmã, pelo amor de Deus. Não é que eles falaram que o Novo Testamento, é lógico que eles vão falar mal do Novo Testamento, irmão. Se eles não te colocar na tua cabeça que o Novo Testamento é adulterado, não é confiável, eles jamais vão conseguir colocar na tua cabeça que eles estão com a verdade. Aí eles falando que a Bíblia é mentirosa, quem está certo é eles. Aí vocês deixam de ouvir Paulo, Pedro, João, Yeshua, os profetas no Taná, para dar ouvido para esses ex-cristãos. Paciência, irmão, misericórdia. Vamos adiantar aqui porque o tempo vai correndo. Vamos adiantar aqui, só um minutinho, meus senhores, só um minutinho. Tive que dar um play aqui, irmão. Um play não, perdão. Tive que dar um pause aqui para mim... só configurar aqui o sistema aqui da gravação, tá bom? Mas já retornamos aqui. Vamos para nós concluir aqui o estudo, tá bom? Então, conclusão. Fortalecendo a fé na verdadeira doutrina. Devemos permanecer firmes nas Escrituras, reconhecendo que Yeshua como o próprio Adonai revelado em carne e mantendo a autoridade apostólica como fundamento inegociável da fé. O ataque, dos falsos mestres não é novidade, mas a resposta continua sendo a mesma. O estudo profundo do Tanar, à luz da Berit Hadashah, revela que Yeshua é como o cumprimento perfeito das promessas divinas. Continuando aqui, irmãos, eu tive que parar um pouco o vídeo para fazer uma configuração aqui, mas já estamos retornando para encerrar aqui então o estudo, tá? Como Paulo disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que temos vos anunciado, seja anátema. Então, meus irmãos, nós não podemos mudar jamais aquilo que os apóstolos deixaram para a gente, tá? Então, o que as pessoas estão fazendo aqui é algo perigoso, desonesto, tá? É um engano tremendo, fazendo com que as pessoas invalidem ou tirem o valor das Escrituras na sua vida. As pessoas estão sendo ensinadas, irmãos, a não acreditar mais no Novo Testamento, a duvidar do que os apóstolos escreveram, acusando de enxerto, de manipulação do texto, de invenção de Roma. Isso é algo perigoso, não tem como você fechar os olhos para isso, tá bom? Isso daqui é perigoso demais, porque as pessoas tirando as escrituras da sua mão, você é um alvo fácil para comer todo quanto é tipo de comida, de distorção da verdade, e você não tem a ferramenta principal mais para te defender, tá? Quando você perde a base da luta, você perde a batalha, irmão. É por isso que lá no Taná, você estuda a história daquele rei que cortava o dedão, polegar das mãos e dos pés. O que aquele rei fazia? Ele tirava, irmão, a autoridade de equilíbrio das pessoas para pegar uma espada ou para manter de pé na batalha. Quando as pessoas tiram as escrituras da tua mão, elas tiram o teu alicerce. Você não vai entrar numa batalha para vencer, você vai perder essa batalha. E é isso que o falso judaísmo está trazendo no Brasil. Ele está tirando a escritura da tua mão, ele está cortando o polegar da tua mão e cortando o polegar do seu pé. E é por isso que você vai acabar, tá bom? Sucumbindo na batalha, porque eles estão tirando de você
a tua base, a tua estrutura de batalha. Espero que esse estudo te ajude, te fortaleça, te alerte, e até o próximo estudo em nome do Senhor Yeshua.